A nossa última palestra da noite, então, teremos o tema Target Costing em Kaizen, o princípio do não custo na raiz do Lean Cost Management. Será abordada por Paulo Gnatto. Então, boa noite, Gnatto. Seja muito bem-vindo ao CIGEPRO. Estamos muito contentes com a sua presença. Gnatto é doutor em Engenharia de Sistemas de Manufatura pela Kobe University, no Japão, mestre em Engenharia de Produção e engenheiro metalúrgico pela URGS. Acumula mais de 35 anos de experiência na indústria de serviços como executivo, especialista, professor, mentor e consultor. Então, a gente está aqui no Meet, Gnatto, e a gente está sendo transmitido para o YouTube. O pessoal que puder fazer as suas perguntas no chat serão respondidas ao final da palestra. E passo a palavra para o Gnatto. Boa noite, Nathalie. Me escuta bem? Sim, escuto bem. Nathalie, me diga uma coisa, antes de eu seguir em frente, cumprimentando os demais, eu não sei por que eu não enxergo a minha imagem em algum desses quadrantes. O que será que aconteceu? Porque vocês estão me enxergando, né? Eu não sei, eu não me enxergo. Sim, para você se enxergar, clica no canto direito da tela. No direito da tela. Ok. A tela apareceu? Deixa-me ver. Não, não estou enxergando não, Nathalie. Cancelar. Que estranho. Bom, isso não é problema maior, né? O problema maior seria não enxergar vocês. Mas. Então, bom, isso é o que interessa. Eu não sei se eu estou aparecendo bem na foto, como se costuma dizer, né? Mas é secundário. Bom, vamos avançar assim mesmo. Eu não vou me estressar com isso, não, de maneira alguma. Antes de avançarmos ainda, preciso verificar rapidamente se o compartilhamento do meu arquivo aqui eu vou estar ok. Eu preciso compartilhar com vocês essa apresentação em PowerPoint. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Vocês podem me ajudar aqui? Vamos ver. Cancelar. Eu acho que se eu colocar ela inteira? Que estranho, porque eu estou com o PowerPoint aberto aqui e ele não está me dando essa alternativa de compartilhar o PowerPoint. Sim, sim. Eu estou entrando aqui, apresentar agora, aí tem 3 alternativas, a tela inteira, uma janela e uma guia do Chrome. Uma janela, então vamos lá. Vamos ver, apresentar agora uma janela. Uma janela, agora foi. E agora vocês estão enxergando essa projeção? Sim, agora sim. Fantástico. Deixa eu ver se eu coloco aqui em tela inteira. Estão enxergando direitinho? Fantástico. Bom, feito esses ajustes iniciais, me permitam dizer que antes eu gostaria de me situar. Como agora eu realmente não estou enxergando quem está na minha frente, não consigo identificar os meus interlocutores, então vão estar aqui comigo a Nathalie, né? Quem Isso. mais vai estar comigo? A Pauline está aqui também. Desculpe? A Pauline. Pauline, tudo bem, Pauline? Tudo bem. Quem mais deve estar conosco aqui? O Christian, que é que está mediando aí para a gente. Christian, tudo bem? Excelente. Que legal. Muito legal, eu fico lisonjeadíssimo de merecer. Bom, então, perfeito. Eu acho que agora eu consigo. Vocês entenderam, né? Que eu tenho essas limitaçõezinhas agora. Eu estou só com a projeção do PowerPoint na minha tela inteira aqui, por alguma razão de configuração. Bom, então eu digo a vocês assim: pelo meu aqui são 20 e 30.
just in time. Eu quero começar dizendo o seguinte para todos vocês, para os meus colegas interlocutores, facilitadores, mediadores, né? Nathalie San, Pauline San, Christian San, e em especial a mais de centena de colegas e amigos aí que estão conosco, que eu fiquei muito feliz de ter merecido a lembrança e o convite decorrente dessa lembrança, né, para participar desse evento que vocês estão organizando, que, a propósito, aproveito para saudar no GEP, né, o Núcleo Gaúcho do Estudante de Engenharia de Produção, pela iniciativa, pela consecução, né, tornar real essa iniciativa e pelo sucesso, porque você reunir uma audiência de 130 interessados nos temas que vocês estão trazendo é de muita relevância. Então, os meus cumprimentos. E deixa eu dizer para vocês também que eu tenho um pouquinho de orgulho, porque vocês sabem, eu também sou gaúcho, então, puxa vida, embora há muitos anos, décadas, eu estou fora do estado, eu perceber os meus conterrâneos com essas iniciativas de sucesso também me dá muito orgulho. Muito obrigado por estar com vocês. Bom, gente, sem mais delongas, então vamos fazer o seguinte. Eu quero dizer que, antes de começar a explorar o tema, né, o custeio por objetivo, eu quero dizer a vocês que é o seguinte, claro, né, deixa eu me situar aqui para vocês. Esses 5 meses têm sido bem... obviamente, únicos, né, para todos nós, para a humanidade inteira. Para nós, para mim em particular, porque, de fato, me deu a oportunidade de aprender algo que tem sido assim, uma revelação extraordinária para mim, que é o que é possível fazer no mundo dito virtual. Eu sou um engenheiro, como a Nathalie San gentilmente introduziu. Eu sou um engenheiro, um cara analítico, um cara que, como consultor, prega e acredita e prega, né? É o Gente Genbutsu, vá lá ver por você mesmo, tem que estar no Gemba. E é verdade mesmo, isso vale. E vai continuar valendo. Mas, e esse foi o grande aprendizado, a grande surpresa, foi que remotamente dá para fazer muita coisa. Eu sempre torci o nariz para essas coisas, né? Do remoto, à distância. Mas eu tenho me surpreendido a todo dia, a todo instante, com o que é possível realizar, o que é possível entregar, o que é possível construir e o que é possível compartilhar e crescer juntos. Eu tenho experimentado nesses 5 meses realmente uma avalanche, né, de novidades e experiências para mim. Nisso tudo, né, em tecnologias, né, que eu estou me familiarizando e estou me servindo para essa nova atuação. Isso está, claro, também, por extensão, transformando a forma como nós definimos o nosso negócio, né? Eu tenho uma pequena empresa de consultoria que esse ano completa 18 anos de existência e atuação. Então, isso está transformando o nosso negócio, o nosso mindset, o nosso fazer. Tem sido extraordinário. E muita coisa do que a gente está experimentando aqui veio para ficar mesmo, né? Por exemplo, essa questão e que nós estruturamos a formação à distância. Depois no finalzinho, vou comentar, né, a capacitação, a certificação de profissionais, né, no nosso métier, né, em gestão de operações Lean, mesmo à distância. Enfim, tem sido extraordinário e vocês estão me dando a oportunidade de, mais uma vez, mais uma noite, aprender um pouquinho mais a respeito. Eu fico feliz. E eu espero que o que eu trago para vocês aqui agregue dentro do contexto, né, das preocupações de vocês, que é realmente ampliar os horizontes do que conhecem, do que precisam conhecer como agentes de transformação, como engenheiros de produção que são. E engenheiros de forma geral, né, que são. Então, muito obrigado. Vamos ver se... Eu vou me esmerar, isso eu posso assegurar a vocês. Vou me esmerar para que pelo menos a expectativa que vocês têm em relação ao tema seja atingida. Eu tenho a dizer a vocês que eu sou um consultor que milito, né, em consultoria de gestão de operações, operação de qualquer natureza, qualquer seja ela, industrial ou de serviço. Então, eu tenho no meu portfólio de clientes
só grandes corporações multinacionais, tipicamente. A gente tem projetos nesses 18 anos em 13, 14 estados brasileiros, e o Brasil e outros 13 países além do Brasil. Então, isso só grandes empresas que nos brindam com essa oportunidade, e empresas industriais e de serviço. Então, as maiores indústrias e aqui instaladas no Brasil são clientes nossos, mas também a gente tem na área de serviços, por exemplo, o maior hospital privado da América Latina é cliente nosso, Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil, aí no Sul, é o laboratório Wyman, que integra esse grupo, foi adquirido recentemente pelo Grupo Fleury, é um grande cliente nosso. A rede de restaurantes D&M, que tem dezenas de restaurantes espalhados pelo Norte, Nordeste e agora Sudeste, também são clientes nossos, restaurante de fast food em shopping centers. Então, custódia e transporte de valores, aqueles carros fortes que vocês vê circulando para lá e para cá, também a gente tem projetos. Então, é isso, gestão de operações. E eu vou falar para vocês, gente, eu estou dizendo isso pelo seguinte, para aferir, né, as expectativas. Eu não sou um especialista em custeio. Eu tenho os meus especialistas em custeio a quem eu recorro. E aí nós temos dois excepcionais aí no Sul, em Porto Alegre, na URGS, os professores Cláudio Miller sobretudo, o professor Francisco Kliman Neto. Então, é a eles que eu recorro quando eu quero particularidade, quando eu quero aprender e lidar especificamente com custeio, métodos de custeio. Mas como um usuário e como alguém que milita exatamente para reduzir custos, eu sofro ou vejo sinto a necessidade de trabalhar essa questão. E eu percebo claramente que falta muito para a gente sintonizar as coisas. Sintonizar os esforços de melhoria que se faz, os Kaizen, Kaikaku que se faz, no sentido de melhorar a performance, o desempenho das organizações, quaisquer que sejam elas, com o impacto financeiro, que é o que o dono do negócio quer ver. Então, assim, assim, calçando esses sapatos, é que eu vou falar para vocês, ok, gente? Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo? Nathalie San, Paulinho San, Christian San, me ajudem aí. Porque eu não estou enxergando vocês, eu estou voando às cegas. Vocês são os meus instrumentos aí nesse voo às cegas. Tá fazendo sentido? Estão me ouvindo? Tá fazendo sentido, sim. Que legal. Que legal aí saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Que bom. Posso, então, de vez em quando, me certificando que eu estou transitando bem aí, perguntando a vocês, enfim, porque eu não estou vendo, o pessoal deve ter a liberdade, né, no chat também, colocar suas impressões, algumas questões, isso não está fora do meu alcance visual. Então, depois eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, né, a resgatar isso, e quem sabe no finalzinho a gente bate uma bola com a turma toda. Isso. Podemos evoluir, então? Então, fantástico. Vamos em frente, então. Eu tenho aqui um conjunto de... Isso depois vai estar à disposição de vocês, esse conjunto de slides, né? O meu roteirinho para essa fala. E vamos explorando esse tema. Eu queria começar assim, ó, gente. Eu sempre começo... Quem me conhece, né, a minha fala nos diversos temas que compõem gestão de operações Lean, sabem que eu tenho uma paixão danada por começar toda a minha fala projetando esse slide, que eu vou projetar integral aqui para facilitar. Essa representação, eu adoro ela, porque ela é uma representação, é um modelinho simplificado, claro, mas que situa muito a gente, situa muito nós, como agentes de mudança, né, envolvidos aí com melhorar a performance, desempenho das operações, das organizações. Gosto muito disso, eu vou explicar para vocês aqui bem rapidamente, 2 minutinhos, como isso dá sentido, como contextualiza o que a gente faz. Tudo que a gente quer, qualquer que seja a organização, gente, é assim, a gente quer lá em cima. Eu tô dançando aqui com o meu pointer, dá para perceber, Nathalie San, que eu estou com o meu pointer aqui em cima em sobrevivência? Sim. Dá, né? Aparece, né? Fantástico, vou usar esse recurso então. Então, assim, tudo que a gente quer é crescimento da nossa organização, sobrevivência, longevidade é tudo que se quer. Então, o caminho, a via para crescimento, longevidade da organização, do negócio, é lucratividade. Ou seja, eu tenho que gerar surplus, eu tenho que gerar um excedente, de forma que esse excedente ele possa ser adequadamente aplicado, investido, injetado
num negócio que pede por crescimento, que pede por viver mais. Então, a longevidade é o caminho. Como é que eu garanto, né, esse surplus? Eu garanto isso. Eu chego lá na medida que eu ganho a preferência de quem que eu quero atender. Eu ganho a preferência do mercado, eu ganho a preferência dos meus clientes, eu ganho a preferência daqueles que eu ainda não atendo como cliente. Então, isso é competitividade, ganhar a preferência. Então, eu quero ganhar a preferência para realmente performar melhor, lucrando, e aí isso pavimentando a via para crescer e aumentar a longevidade, a minha vida como organização. Como é que eu ganho essa preferência frente às demais alternativas que esse mercado, esse cliente, esse potencial cliente tem? Eu preciso chamar atenção. Como é que eu chamo atenção para mim, negócio? É a partir do que a gente chama de fatores competitivos. Aqui é uma representação bem simplificada, e vocês estão vendo aqui, ó, esses 4, simplificadamente, 4 apenas, fatores competitivos. Tipicamente, nós temos mais do que 4, por vezes 4, 5, 6, 8, e eles têm uma hierarquia, e essa hierarquia se alterna ao longo do tempo. E varia de produto para produto, família de produto para família de produto, enfim, varia de mercado para mercado, enfim, tem uma complexidade grande. É que eu estou simplificando para mostrar para vocês e servir de reflexão, de pano de fundo, que a gente ganha preferência quando a gente chama a atenção nesse sentido, mexe ponteiros que são percebidos pelo cliente, o potencial cliente. Ou seja, fator competitivo, eu tenho que apresentar alguma vantagem competitiva, eu tenho que ter a vantagem competitiva, apresentando vantagem a ele, cliente, ele, ela, cliente, potencial cliente, e aí, por exemplo, oferecendo um produto ou serviço que satisfaça as condições de uso e vá além, qualidade, como fator qualificador, preço competitivo, agilidade na entrega, flexibilidade para atender as flutuações inerentes à demanda. Então, esses são 4 fatores competitivos clássicos, mas não se esgota aí. Mas eu espero que fique claro assim, que eu estou falando de fatores competitivos de forma geral, eu estou me servindo desses 4 que são clássicos. Então, o que a gente precisa, gente, é chamar a atenção, mexer esses ponteiros, e que quem perceba a inflexão desses ponteiros, ele se movimentando em favor, é o cliente, o potencial cliente, é o mercado. Como é que nós, agentes de mudança, fazemos isso? Nós atuamos aqui, ó, gente, nesse bloco, modelo de negócio e nos métodos de gestão que estão a serviço desse modelo de negócio. É aí que nós atuamos, como engenheiros de produção, como engenheiros de forma geral, como agentes de transformação, de mudança. É aí. Como é que, tipicamente e simplificadamente, a gente atua? Entrando, promovendo com o nosso conhecimento que a gente traz a porta para a organização, em termos de métodos, de abordagens novas, promovendo melhoria, Kaizen, e a inovação, quando possível, casando, quando sempre possível, né, o Kaizen, melhoria incremental e contínua, com o Kaikaku, o breakthrough, o rompimento, a inovação. Então, é isso, gente, é aqui que nos cabe. Então, assim, a gente não... Por que eu chamo a atenção, e eu fui além dos 2 minutos, né, mas vejam bem, assim, o nosso papel é promover crescimento e sobrevivência, longevidade do nosso negócio. Não é fazer Kaizen por Kaizen, não é o breakthrough Kaikaku. Não é melhorar a produtividade e eficiência. Não é reduzir inventário, aumentar giro de inventário. Vocês me entenderam? Assim, isso tudo são indicadores meio. O que eu quero, no final das contas, é, através de provocar reflexo positivo em fator competitivo, que o mercado, o cliente perceba e clientes que eu ainda não atendo, mas atenderei, eu ganho preferência, aí com isso conquisto lucratividade e pavimento via para crescimento e sobrevivência. Nosso papel é esse. Está olhando lá para cima, lá para o crescimento e sobrevivência. Se a gente baixa a cabeça e fica no operacional apenas, claro que o operacional, claro que o fazer no dia a dia, né? A rotina e o esforço, né, do Kaizen incremental e contínuo é importante, mas tem que estar nesse contexto, senão perde sentido. O sentido é esse. Então, por isso que eu estou dando essa ênfase, me perdoem se eu aqui estou dando tanta com veemência, tanta ênfase para essa questão, mas é fundamental para tudo. Não é só pelo que a gente vai tratar aqui, do target costing. É para tudo que se faz dentro de uma operação, para toda a nossa atuação. Sempre olhar para para esse modelo e lembrar lá, o que a gente está fazendo tem que dirigir para crescimento e
longevidade. Bom, e aí, claro que a gente vai buscar esse modelo de referência, o Target Costing, é o modelo da Toyota, que a Toyota desenvolveu. E já usa há décadas. Eu vou trazer um pouquinho dele para vocês, e tem coisas bem legais, bem práticas, pão, queijo, é isso que eu quero dividir com vocês. Depois, os especialistas podem nos ajudar, né, no sentido de, eu quero implementar o Target Costing. Como é que eu faço para que a engenharia de desenvolvimento de produto, o meu marketing, a minha logística, supply, a manufatura, o tryout, enfim, todas as funções do negócio estejam sintonizadas com o modelo Target Costing. Aí é implementação, aí chama os universitários, chama os especialistas, né? Eu quero mostrar para vocês que é muito importante a gente abordar essa questão. Então, vamos lá para a Toyota. Então, na raiz né, do que foi construído pela Toyota, que deu origem ao Target Costing, na raiz, gente, estava a luta ferrenha por redução de custo. Por quê? Porque, assim, a história impôs a Toyota, a povo japonês, de forma geral, uma série de percalços, dificuldades que moldou muito do que é hoje, né, a cultura da Toyota e do japonês, né, do povo japonês, do Japão de forma geral. Vou pontuar algumas dessas passagens, alguns desses marcos. Puxa vida, né? Derrota na Segunda Guerra Mundial foi simplesmente arrasado, né? O Japão foi arrasado, não fosse o Plano Marshall, as forças vencedoras, né? Os americanos e os aliados fazendo um esforço de levantar e reerguer, né, a economia japonesa, não teria sido possível, né? Então, sofreu violentamente, a começar por aí, só para citar um dos marcos. Tem alguns outros. Lembrem vocês que, historicamente, a gente é capaz de resgatar, né? A crise de petróleo, em 73, 74. Em 73, formou-se o OPEP, né, o cartel dos maiores produtores de petróleo, e, com isso, o preço do barril quintuplicou numa tacada só. Petróleo é uma matriz energética das organizações, de forma geral, dos países, das economias, era central. Foi quebradeira geral. No Japão, mais ainda, porque foi sempre petróleo e carvão. Então, foi um desastre mundial e um desastre para a economia japonesa. Depois veio o bubble burst, né? A implosão da bolha. Vocês sabem que, antes disso, o Japão vinha crescendo 2 dígitos. Era a China, da década de 70 e 80, era a China, que é hoje. E aí isso terminou, implodiu. Então, o Japão não deve mais ver aquele crescimento enlouquecido que vivenciou, experimentou década de 70 e década de 1980. Então, teve o bubble burst, outra implosão brutal que disse, né, no Japão é corrente, assim, foi a década perdida, né? A década de 90 foi a década perdida, em termos de evolução, né, do PIB, economia, enfim. Depois, como se não bastasse isso, o grande terremoto de Hanshin, o Hanshin Daishinsai, lá na região de Hanshin, Kobe, Osaka, aquela região toda, Kyoto também está nesse contexto, mas o epicentro foi Kobe, foi onde eu vivi alguns anos da minha vida. Aliás, eu estava lá em 1995, e isso teve um impacto brutal na minha vida, né? Óbvio, né? Porque o alojamento dos estudantes onde eu morava, ele desabou, destruiu completamente. Eu estou vivo, claro, mas alguns outros colegas meus, não. 6 mil mortos, né? Enfim. O grande tsunami e o desastre nuclear que se seguiu ao tsunami em Fukushima, e agora a Covid. Puxa vida, enfim. Então, assim, nesse enfrentamento, isso marcou, né, esse mindset e essa ferocidade, né, e diligência por ser frugal, trivial, simples e rigoroso no uso de recursos. Aliás, já a própria geografia nos diz isso. O Japão é um país de extensão territorial pouco maior do que o estado de São Paulo somado a Santa Catarina, algo assim. Só que tem um detalhezinho, né?
para comportar 124 milhões de habitantes, só que 80% é vulcânico e montanhoso. Só é habitável as bordas, é 20%, que dá o estado da Alagoas, um pouquinho mais. Então, cara, já começa por aí, né? E aí a gente entende por que eles são tão diligentes no uso do espaço, na economia no uso do espaço. E quando eu falo espaço, não é a área, não, é espaço mesmo, volumétrico. Eles esperam usar da melhor forma tudo, né? A seu alcance e dispor. Bom, e aí eu marquei aqui, tem um marco importante, né? Quando a gente está falando da Toyota, falando, né, no contexto mais amplo, Japão, mas a Toyota se insere aí, e aí aparece aí a figura do Kiichiro Toyoda, o filho do fundador, né? O Sakichi Toyoda foi o fundador, e o Kiichiro Toyoda sucedeu o pai, e ele foi responsável por uma alavancagem brutal do grupo Toyota, a Toyota automobilística, né? Porque a Toyota nasceu, na verdade, fabricando teários. Ainda tem, é reputada como um dos melhores teários do mundo. Ainda tem, assim como tem uma série de outros negócios que a gente pouco conhece. A gente conhece a Toyota como fabricante de automóveis, veículos de passeio, enfim, mas ela é muito mais do que isso, né? Tem, como eu disse, teares, máquinas operatrizes, turbinas, casas, enfim, financeira, enfim, tem uma série de negócios. Mas então, isso, gente, essas dificuldades marcou profundamente o mindset. E um mindset voltado, né, para a luta ferrenha contra os desperdícios e redução dos custos, né? E aí, claro, alguns marcos, né? Como eu já comentei, crise do petróleo, nesse momento, uma implosão brutal da economia de forma geral, e isso chamou a atenção do mundo inteiro, porque a Toyota foi uma das poucas que sobreviveu respirando acima do nível da água. E aí começou nesse processo, meados da década de 70, 80, isso se intensificou. O que a Toyota está fazendo de diferente? Vamos lá tentar entender. E aí, claro, né, por isso que a Toyota começou aí a ganhar visibilidade e relevância. Então, ela teve sempre muito empenho, há décadas, né? Muitas décadas, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, esse empenho, né, em ser econômica, né? E nesse contexto, né, de lutar por economia, sempre, sem nunca comprometer o que é caro, o que é importante, caro no sentido do que é importante para o cliente, valor. O que é que me permite, né, crescer e ser longevo? É sempre assim, é propor valor. Valor. E aí, valor definido pelo cliente final, que é basicamente, né, as necessidades atendidas com produto ou serviço a um determinado preço específico, num momento específico. Então, esta abordagem, né, do Lean System, Lean Thinking, nos permite interpretar essa questão de valor a partir daí. São 5 princípios, isso é um mais recente abordagem, né, do Likert, que é definir o que agrega valor, definindo o que agrega valor, identificar nesse processo de agregar valor a sequência de etapas, a cadeia de valor, né? Observar a cadeia de valor nesse processo de agregar valor crescentemente, identificar as frações que não agregam valor, que são muda, perda, buscar excluir essas frações que não agregam valor, imprimir fluxo contínuo, permitir a puxada do cliente e dirigir isso tudo, rodar em direção à perfeição. Kaizen, 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 focado sempre na eliminação das perdas. Então, isso está na essência, né, do modelo da Toyota. E como eu falei, focado essencialmente na eliminação das perdas, aparecem a categorização clássica proposta pelo pai do sistema teórico de produção, Ono Sensei, Taiichi Ono, as 7 perdas. STP-MED, né? Então, até ordenados de forma que eu permito com a primeira letra de cada uma delas um acrônimo que me permite memorizar. Superposição, transporte, processamento em si, movimentação, espera, defeito, estoque. Vocês vejam ali, STP-MEDE. STP-MED, Sistema Toyota de Produção, mede desempenho, mede perda, mede qualquer coisa. STP-MED. Ordenou assim, não esquece nenhuma das 7 perdas. Então, e perda é isso, é qualquer atividade que consome recurso, gera custo, não agrega valor, sob o ponto de vista do cliente, né? Então, é tudo aquilo que gere consuma recursos desnecessário, não gerando valor. Então, assim, todo o esforço de Kaizen, todo o esforço de melhoria de desempenho tem que estar almejando atacar pelo menos uma das 7, qualquer esforço.
E aí, me permitam, não é alvo aqui agora, mas se a gente pegar os construtos, reunir todos os construtos que a gente identifica como componentes, elementos do sistema autorizado de produção, o Lean System, todos eles, sem nenhuma exceção, atacam, estão formulados e têm aplicação para atacar pelo menos uma das 7 perdas. E se a gente, na ocasião de olhar, né, de analisá-los, não é capaz, em 10 segundos, dizer para qual perda ele tá focado em combater, por vezes mais do que uma, mas pelo menos uma, então não é um elemento do sistema Lean. Simples assim. Então, todo e qualquer elemento do sistema Lean tem que estar focado em derrubar, combater, minimamente neutralizar pelo menos uma das 7 perdas, ok? Então, deixa eu falar um pouquinho dessa questão da importância, né, da gestão dos custos. E aí eu vou me servir, é claro, eu estou interessado em explorar com vocês aqui, ó, né, a lógica Lean, que nos remete, né, para gestão de custo e nos remete mais especificamente para esse modelo de gestão de custo, né, o custeio objetivo, né, o custo-alvo, né? Então, e aí eu vou me servir do contraponto, a lógica tradicional das organizações, tipicamente, a gente apelida, né, as organizações tipicamente produção em massa, né, produção empurrada, enfim. E aí a gente tem na lógica Lean as organizações inseridas num ambiente de alta competitividade, focadas em reconhecendo que o caminho para crescimento e longevidade passa por atender bem o cliente, na medida, ou seja, sempre rodando o negócio no ritmo do cliente, sintonizada com o que o cliente e o mercado está pedindo e está impondo em termos, né, de necessidade de atendimento, produzindo só o que vende, nada além disso. E aí, se a gente olhar no contraponto, vendendo o que produz, e aí faz o esforço de venda, empurra, né? Não é assim. E não é à toa, aqui aparece nessa última linha a lógica do princípio do não custo. Preço menos lucro igual a custo-alvo. Então, eu vou explorar no próximo slide, vou explorar isso melhor, mas em contraponto com a lógica tradicional, que é o preço, a organização a fornecedora que define preço. Não é assim. Dentro dessa lógica Lean, não é assim. Quem define preço é o mercado, é o cliente, e eu vou mostrar, não um exemplo simples, mas numérico que ajuda essa lógica. Então, é assim, ó, eu estou colocando aqui 2 equaçõezinhas muito simples, né? Estou chamando uma de tradicional, outra de Lean, mas se a gente olhar aqui para elas, parece um pouquinho. Algebricamente é a mesma coisa, só mudei a posição dos termos, mas algebricamente é o mesmo. Qual é a diferença, afinal das contas, aqui? Não dá no mesmo? Dá. Essa mudança de posição, ela apenas me permite verbalizar a lógica, né? É o mindset, que é o seguinte, eu vou antes de verbalizar esse mindset, deixa eu contextualizar isso, gente. Assim, ó, a gente está num ambiente, e há muito está assim, né? É que muitas organizações estão empurrando com a barriga o entendimento disso. Mas há muito a gente está num contexto que, se a gente olhar para cá, né? Esse gráfico bem simples, né? De preço, valor aqui em unidade monetária, real, dólar, o que quer que seja a unidade, valor versus tempo, linha de tempo, a gente está vendo que o mercado está impondo pressão constante de redução dos preços. A competitividade acirrada, crescentemente acirrada, está provocando isso. Você quer estar no jogo, você vai ter que se dobrar a responder hoje, amanhã, com mais força, preços decrescentes. No ano que vem, mais força, preço ainda mais baixo. Essa é a realidade, né, do cenário mundial, global. Ainda mais agora, global, com essa integração toda, na globalização, mais ainda, a competitividade se acirrou. Então, para fazer frente a isso, eu tenho que atuar naquilo que eu tenho ingerência sobre, tenho gestão, que é custo. E aí eu vou fazer o esforço para, da mesma forma, acompanhar mais ainda. Se eu preciso pavimentar a via para crescimento e sobrevivência, eu preciso entender que eu faço um esforço constante e consistente
para preservar e, eventualmente, ampliar essa pequena diferença entre custo e preço. Né? Então, deixa eu usar um exemplo numérico aqui para facilitar essa lógica, né? A explicitação dessa lógica. Na lógica tradicional é assim, ó. Como eu disse que a organização acha que na lógica tradicional tem o poder de definir preço, a lógica é assim. Chama pessoal da área de materiais, supply, produto, e manda calcular quanto é que custa, quanto é que vai custar esse novo produto que a gente está com a intenção de lançar, isso vai compor bem no nosso portfólio de produtos, o marketing e a área comercial fizeram uma previsão de que isso aqui dá fácil, para daqui a 3 meses estar vendendo 5 mil unidades por mês. Quanto é que custa isso aqui? Aí os caras, é 100. Bom, chama os caras da área financeira. CFO, me diga aí. Controller, me diga aí. Quanto é que, se vender 5 mil e ele entrar no nosso portfólio, 5 mil, qual é a contribuiçãozinha unitária de cada um? É 20. Tá bom. Chama os caras de promoção, de marketing, a força de vendas, e vão para o mercado, porque é 120. Tá dado. Essa é a lógica tradicional. Desculpem, eu estar colocando assim de uma forma tão anedótica, mas é assim, essa é a lógica tradicional. O princípio do não custo, por outro lado, né, o contraponto, é o 800, nessa 8800, é assim, o preço é definido pelo mercado. Hipoteticamente, só usando o exemplo numérico, né, se o mercado definiu na pesquisa, marketing, comercial, foi investigar, e tem técnicas para isso, claro, né, técnicas muito robustas, né, para fazer essa investigação e definir qual o preço que o mercado dispõe-se a pagar por aquele valor que se pretende colocar. Então, se o mercado diz que para absorver 5 mil é 100, então está dado, nós vamos, bom, é 100. Então, CFO, me diga, 5 mil nós pretendemos vender a 100, com o preço de 100. Qual é a contribuição? É 20. Bom, 100 menos 20. Gente, operação, negócio, o custo-alvo é 80. Porque senão, este lucro objetivo de 20 por unidade não vai ser alcançado. Nós não vamos pavimentar a via. Vocês lembram que nós vimos lá em cima lucratividade? Nós não vamos pavimentar a via para crescimento e sobrevivência, porque não vai ter lucro. Então, esta é a lógica do o princípio do não custo. Então, reside aí. Muito embora, me desculpem, né, a ilustração com esse exemplo bem simples, mas é profundamente consistente, porque isso perpassa toda a vida do produto, todo o negócio e toda a vida do produto. E aí, deixa eu falar um pouquinho, agora eu começo a entrar, né, na lógica especificamente do princípio do não custo dentro do target costing, né? Então, é encarar a gestão de custos como um processo, gente. Então, é um processo. Assim como é um processo fazer planejamento estratégico e desdobrar o planejamento estratégico via Hoshinkangi, assim como é um processo você planejar a introdução, lançamento, desenvolvimento de um novo produto, assim como é um processo planejar e viabilizar uma nova linha de montagem e produção e montagem, isso são processos. Então, o custo também tem que ser encarado assim. Ele não é uma atuação pontual. Ele não se encerra. Faz os cálculos, quanto é que deu, tá bom, beleza, ótimo, já está feito, bota a planilha, esquece da planilha e vamos partir para produzir e vender. Não é assim. Ele acompanha toda a trajetória, a jornada do negócio e a jornada do produto. Cada um deles. Então, é um processo. Por isso que é posto assim, um processo que tem esta amplitude. Eu tô gesticulando em frente à câmera, mas eu não estou me vendo, eu não sei se eu gesticulo e eu saio fora do alcance da câmera. Mas tem essa amplitude. E Nathalie, me diga. Tá tudo certo, a gente consegue te ver direitinho. Inclusive, as minhas mãos, quando eu faço assim... Sim, perfeito. A amplitude é essa, gente. Assim, do desenvolvimento do produto até maturidade dele, mais ainda, além disso, descontinuação dele. Então, este é o processo, isso é custeio, gestão de custo. Então, por quê? Por que é assim tão amplo? Porque
o papel deste processo, a contribuição desse processo é garantir lucratividade ao longo da existência, ao longo da vida desse produto. Porque, percebam, aí faz todo sentido aquele slide inicial. Porque eu preciso que esse produto me contribua para a lucratividade, que é o que vai pavimentar a via para crescimento e sobrevivência. Então, não pode ser pontual jamais, porque se eu me descuidar, eu acabo saindo do azul para o vermelho. E aí já era a via, né, para o crescimento e sobrevivência. Então, muita empresa, muita organização, realmente não tem longevidade, morre por conta exatamente de não ter essa noção, né, de que gestão do portfólio de produtos tem a ela associada a gestão do custo, como um processo que acompanha a vida dos produtos, do portfólio de produtos, né? Então, é por quê? Então, olhem para essa equação que está aqui, ó, que é a equação do princípio do não custo. Preço competitivo. Reparem que eu estou fazendo referência aqui a um dos fatores competitivos. Fator ganhador de pedido, preço competitivo. É um dos fatores competitivos. E é um fator qualificador, meus amigos. Se tem, está no jogo. Se não tem, está fora do jogo. Nem entra no jogo. Mas eu tenho qualidade. Mas eu sou flexível. Mas eu sou ágil. Não interessa. Não tem preço, está fora do jogo. Nesse mercado, altamente contínuo, não tem preço, está fora. Então, o princípio do não custo é mais do que nunca, agora, super, hiper importante para o negócio, como estratégia de negócio. Então, por isso, porque a gente quer fazer valer o princípio do não custo, né? Preço competitivo, aqueles 100, menos lucro-alvo, aqueles 20, daquele exemplo, né, numérico, cara, eu vou perseguir os 80. Enquanto eu não chegar nesses 80, se eu botar em produção esse produto na condição que não me permita atingir os 80, eu vou estar botando em risco, sério risco, essa questão de lucratividade, crescimento e longevidade. Simples assim. Então, claro que eu vou me servindo dos contrapontos. O contraponto são os métodos tradicionais de custeio. E aí, lamentavelmente, a gente se apega... existe uma confusão muito grande, né, de métodos de custeio em função de suas finalidades. E aqui eu queria comentar um pouquinho a respeito. Os métodos de custeio tradicionais, eles estão muito focados em ganho de escala, produzir grandes lotes, manter altos volumes de inventário, porque inventário ele é valorizado e entra como algo a receber, muito embora não esteja disponível, mas é considerado que é vendável e, portanto, tem valor no balanço. É para efeito contábil isso vale, mas para efeito gerencial não. Porque eu não tenho recursos para para movimentar onde é necessário o meu negócio. Então, os métodos tradicionais têm essa precariedade. Eu vou comentar um pouquinho mais fortemente ainda mais à frente. O que decorre daí, né? A gente tomar decisões baseadas nos métodos que têm a finalidade contábil vão gerar certamente, pelo menos, um aumento do risco de tomar decisão equivocada. Decisão equivocada, estratégica, no sentido de é interessante, é lucrativo atender cliente A, cliente B, cliente C? Eu posso ter interpretação completamente equivocada. Posso estar achando que estou ganhando dinheiro, está lucrativo fornecer para determinado cliente A e não vale a pena fornecer para o cliente B, mas ser o inverso, porque o método de custeio ele está me deformando essa interpretação. Em relação ao que eu devo fabricar internamente ou terceirizar, comprar, também da mesma forma, tem um impacto brutal aí, no sentido de mix, o portfólio de produtos, é um mix de produtos, SKUs no portfólio, esse aqui vale a pena, esse aqui desativa. Então, o risco é brutal de tomar decisões completamente equivocadas. Então, por isso desse alerta. E por isso da importância, né, da gente avaliar com carinho e rigor a aplicabilidade do método, que eu aqui, claro, obviamente, estou chamando a atenção, estou defendendo, né, o target costing. Então, eu queria fazer um contraponto, né? A contabilidade gerencial, o target costing, é um método de custeio para efeito gerencial, tomada de decisão. Tomada de decisão na condução do negócio. Então, tem duas funções, estou explorando essa coluna aqui, tem duas funções precípuas, promover apoio ao controle e suporte para tomar decisão. Controle
o que é esse apoio ao controle? É fornecendo dados importantes, fidedignos, confiáveis sobre padrões de uso de recurso, de consumo, de orçamentos, previsões de consumo-demanda do mercado, acompanhamento do desempenho via dados reais de consumo, por exemplo, de sobras, de retalhos, de retrabalhos, de refugos. Então, tem esse propósito. Né? Isso é um input importantíssimo, né, da contabilidade gerencial para controle da operação. E para decisões a respeito de que produtos novos eu devo introduzir, ele pode compor esse produto do jeito que está idealizado, com este preço que o mercado definiu disposto a pagar, nessa estimativa de volume, ele consegue dar a lucratividade que o negócio precisa? Se não, não posso introduzir no meu portfólio. Essas decisões são importantes. Alteração do mix de produção, definir o make or buy, se eu compro ou fabrico internamente, enfim. E aí a gente tem a contabilidade financeira, que é um outro propósito. Tipicamente, a contabilidade financeira que a gente aplica é obrigatória, tá? Não é à toa que está lá na última linha, obrigatória. Se o governo brasileiro impõe essa Receita Federal e a Receita Estadual, as receitas impõem a obrigatoriedade de aplicar a contabilidade financeira para efeito de prestação de contas, as receitas, DRE, demonstrativo de resultados, para efeito de auditorias externas, para prestar contas ao mercado de capital. É padronizada, mas geralmente não é apropriada para tomar decisão gerencial. Né? E aí, então, tem uma desvinculação, uma falta de sintonia aí, super, hiper perigosa. Então, é por isso que a gente está dando essa ênfase, né, de desenvolver e aplicar um método de custeio que me permita avaliar o rumo da operação à luz dos custos e tomar decisões a respeito. Né? Então, nesse contexto, a gestão de custos, ela quer identificar a origem dos custos. E ela quer promover mecanismos para aplicar esforço de redução dos custos de forma a atingir o custo-alvo, de forma a preservar o lucro objetivo de cada um dos SKUs, de cada um dos produtos que compõem o meu portfólio de produtos ou serviços. Né? Então, o processo é esse, determinar o custo-alvo, defina o custo-alvo, esse é um preço estimado pelo marketing, né? É aquela pesquisa que se faz. Então, esse é o processo, determina o custo-alvo, e aí faz o esforço para atingir esse custo-alvo através de uma outra abordagem complementar super importante, que é a engenharia de valor, ou qualquer outra técnica que nos permita abordar a questão de componentes de custo, e aí redução dos custos no sentido, né, de máxima agregação de valor. Os princípios, né, de gestão de custo nesse contexto o foco é no cliente, quem dita preço não é o fornecedor, o fabricante, é o preço ditado pelo mercado. E os custos são, em grande medida e essencialmente, formados no projeto, na fase de projeto, por isso que eu comento, né, que o processo de gestão de custos, o processo de custeio, ele tem essa amplitude, mas, essencialmente, ele é formado, todo o maior volume de esforço tem que estar no nascedouro do produto ou serviço. Então, por isso, determinado no projeto. Ele envolve toda a empresa, todas as funções do negócio, e ele é orientado para o ciclo de vida de todo o produto, né, envolvendo todas as funções do negócio, toda a cadeia de valor. Tem essa extensão. Aqui uma representação simples, gente, do modelo geral, né, do target costing, né, do modelo de custeio por objetivo, né, custo por objetivo, custeio por objetivo, né, ou custo objetivo. O custo objetivo que a Toyota aplica tem esse formato. Então, olhem só, isso é um modelo que a Toyota deu forma e já usa há quase 6 décadas, desde meados da década de 60. Então, olhem só, começa com determinar lucro-alvo para o produto. Determinando lucro-alvo, eu vou em busca de engenharia de valor para, né, primeiro determino o custo lucro-alvo, né, que o marketing vai me informar que é um input que
vem da área financeira a partir do que marketing me informou, do que marketing me informou do preço que o mercado está disposto a pagar. Vocês percebam aí, por favor, que preço nem entra nesse fluxograma. Nem entra, porque preço é dado, está fora da gestão da organização. Então, é input, a partir desse input, aí os esforços, né, de a área financeira avaliar que com aqueles inputs, né, de preço-alvo, volumes de demanda previstos, o lucro tem que ser tanto, o alvo tem que ser esse em termos de lucratividade. E aí eu vou fazer um esforço para determinar o custo-alvo. E aí entra a análise, engenharia de valor. Realizo a engenharia de mergulho em todos os aspectos, material, fornecedores, processos, produtividade dos processos, eficiência dos processos, tecnologias, produtividade de mão de obra, nível de robotização, de automação, enfim, tudo. Faço um drill down pesadíssimo, profundo, buscando oportunidades, né, de identificar perdas, as 7 perdas, nessas várias etapas. Determino o custo estimado, e aí, nesse confronto, o custo-alvo, determinado lá em cima, foi atingido, ele foi atingido o que determinou a engenharia de valor, atingiu, segue em frente, não atingiu, ciclo novamente. É um Kaizen na engenharia de valor, dentro da engenharia de valor. Novo ciclo. Mais um ciclo tem que achar mais oportunidades, não foi suficiente, não esgotamos. Atingiu o custo-alvo, aí sim eu posso tomar a decisão de liberar para a produção. Percebam vocês que, então, isso aqui está na fase ainda de projeto. O produto ainda não existe, ou o serviço ainda não existe. Está na fase de projeto. Por isso que tudo nasce, né, realmente na fase inicial, né, de concepção, de engenharia e desenvolvimento do produto ou serviço. Ok? Então, é super importante, né, ter isso e a noção de que o preço é input. Né? E aí, então, como eu tenho defendido aqui com vocês que é um ciclo, né, que dura toda essa extensão, desde o início da idealização do produto e serviço até a descontinuação dele. Então, vamos dar uma olhada assim, ó, o ciclo de vida de um produto, eu tenho que enxergar o processo de gestão de custo associado a esse ciclo de vida. Simplificadamente, eu posso enxergar assim, existe uma fase, que eu vou chamar esse bloco aqui, inicial de planejamento, que é do conceito ao lançamento do produto. Então, aqui o produto ou serviço ainda não existe, ele está em fase de projeto. E aí, passou este marco, aí eu entro, sim, aí ele é físico. Aí eu entro numa fase de posta em marcha, produção, estabilização, e aí regime, ou seja, entra em regime, naquele exemplo numérico que eu citei, ele está em regime produzindo aquelas 5.000 unidades que eu disse que eu vou vender, que eu estou vendendo de fato mês a mês. Né? Então, planejamento, estabilização e a fase em regime, que é melhoria. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso se desdobra em cada uma dessas fases. De forma geral, a gente olhando amplamente, assim, ó, olhando para preço, custo e lucro, então tá aqui, ó, preço ditado pelo mercado, então, o preço competitivo é esse. Nem um centavo, nem um cent a mais. Este é o preço ditado pelo mercado. Então, todo o esforço o custo estimado original, por exemplo, hipoteticamente, aqui foi este. Então, giro, né, então, o custo estimado original foi esse. Eu faço uma estimativa do primeiro custo-alvo, giro a engenharia de valor, ainda na fase de planejamento, no sentido de buscar, porque nessa condição eu não atingi. Enquanto eu não atingi, isso aqui é uma expressão daquele fluxograma que eu mostrei para vocês há pouco. Então, enquanto eu não atingir esta condição, né, este custo-alvo, que me permite atingir o lucro-alvo, essa distância, esse lucro-alvo, é que me permite pôr em produção. Enquanto eu estiver na condição, né, acima, o custo acima do custo-alvo,
né, que é o meu custo objetivo, eu tenho que rodar engenharia de valor. Eu preciso buscar identificar mais perdas presentes para enxergar o atingimento desse custo-alvo. Eu cheguei nessa condição, aí sim eu posso tomar a decisão de pôr em produção. Nesta condição, ele entra em produção já garantindo que eu tenho o custo-alvo garantido e a lucro-alvo que me permite, né, vendendo a 5 mil, garantir aquela lucratividade que pavimenta a via para crescimento e sobrevivência. Mas e aí a gente avança, né, fazendo esforço perene, contínuo de Kaizen, 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 no sentido de Kaizen promovendo reduções paulatinas, mas, né, consistentes, né, no custo. Vamos olhar bem rapidamente cada uma dessas fases, a fase de planejamento primeiro. O que a gente pode dizer na fase de planejamento, né? Que a fase associada ao estado de desenvolvimento do produto, né? Ou do serviço, né? Dos processos que estão associados a ele. Então, eu já disse aqui que são determinados a grande parte dos custos efetivos. As economias que eu realmente lograr realizar aqui nessa fase vão se perenizar ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Então, é muito importante ter essa noção. No entanto, em contrapartida, lamentavelmente, a gente tem pouca consciência disso. Mais ainda, como é fase de planejamento e as coisas ainda são, digamos, muito etéreas, são estimativas de consumo, estimativas de demanda, estimativas de eficiência, estimativas de produtividade, tudo um pouco, vamos dizer assim, menos palpável, e isso incorre, né, vamos dizer assim, num risco maior, né, puxa vida, é assim mesmo, é da natureza desta fase, vamos em frente. Negativo. Então, tipicamente também nessa fase eu tenho escassez de informações, e quando presentes as informações pouco confiáveis, enfim. O resultado disso, quando isso acontece, gente, posta em marcha a partida, o lançamento de um produto ou um serviço em condições desfavoráveis. O que é isso, condições desfavoráveis? Custo-alvo, custo-objetivo não atingido, portanto, eu estou produzindo com maior custo e com comprometimento daquela pequena contribuição da lucratividade esperada de cada unidade de produto. Então, o que eu preciso fazer nessa fase? Eu preciso rigor na definição dos inputs, né, de saída, preço, determinação do preço com rigor, das estimativas de demanda, volumes, dos investimentos precisos, né, com relação às tecnologias que vão ser aplicadas, com o nível com os materiais e quaisquer insumos que eu vou imprimir aqui ao produto, ao serviço. Determinar o lucro-alvo e o custo-alvo com rigor e envolver simultaneamente todas as funções relevantes do negócio. Engenharia de produto e processo, compras, marketing, vendas, logística, contabilidade, finanças, controles, todas as funções, não só essa fase a cargo do desenvolvimento de produto, da engenharia de produto, todas as funções. Nas organizações Lean, nos lançamentos de produto, tipicamente isso é feito, de fato, por um task force, um time multidisciplinar que se reúne regularmente, tem rituais para isso, dentro do OBEA, a grande sala de guerra que tem esse propósito específico. A sala de guerra, o OBEA, serve a vários propósitos, mas um deles é esse, servir de QG para a atuação conjunta, casada dos diversos atores, né, na fase de desenvolvimento de produto. Qual é o objetivo? Fazer engenharia de valor de forma a atingir o custo-alvo e, com isso, ter a condição de decidir por liberar o produto para a produção. Ok? Então, é isso. Eu quero chegar nessa condição aqui. Cheguei nessa condição, esse é o meu custo-objetivo, custo-alvo, aí então eu posso liberar para a produção. E aí eu entro na fase que eu chamo de estabilização. A fase de estabilização dos custos é o momento de transição, de conexão entre aquilo que é etéreo ainda, planejamento, desenvolvimento de produto, e a produção também, que é quando eu começo a tornar as coisas palpáveis e físicas e reais. Então, é aí que, de fato, os custos passam a ser reais. Até esse momento, eles eram estimativos. Agora sim. Então, agora, uma série de
imprecisões, se eu tinha imprecisões, né, em termos de consumo, de eficiência, de produtividade, desses inputs, de demanda, estimativas de demanda, agora eles começam a mostrar a cara. E aí ter efeito real no custo. E efeito real, obviamente, na margem de lucro, né? É uma etapa crítica e muito frequentemente, não recebe a devida atenção. Não recebe a devida atenção com esse viés, com essa ótica de ferrenho monitoramento dos custos. Ferrenho monitoramento dos custos. A gente está muito preocupado em viabilizar os processos para ver se está rodando, se está produzindo no ritmo. Mas isso é importante, claro, mas não pode perder de vista o processo de gestão dos custos, né? Sobretudo nessa fase de estabilização. Se a gente deixa isso sem monitoramento, obviamente que os custos, naturalmente, e a inércia vai levar eles a fugir do controle e subir. Então, é péssimo para o negócio, para esse item, para esse produto, péssimo para o negócio, né? Então, o que se deve fazer nessa fase? Implementar, né, o custo-alvo, monitorar ferrenhamente esse custo-alvo e fazer o esforço toda vez que, nesse processo, né, de monitoramento, um gap, um distanciamento entre o real e o custo-alvo, né, o custo real e o custo-alvo se manifestar. Isso for Kaizen, para zerar esse gap. Manter aquele envolvimento multidisciplinar que começou na fase de desenvolvimento, manter e intensificar nessa fase de transição das engenharias, da manufatura, de compras, suprimentos, logística, marketing, vendas, porque é fundamental garantir o regime, entrada de regime com o custo-alvo, o custo objetivo viabilizado. E aí eu entro depois, de passar dessa fase crítica da estabilização, na fase em regime que eu chamo de melhoria dos custos. Que fase é essa? É a fase em que eu, recorrentemente, é aqui que eu manifesto o típico Kaizen que a gente aplica, né, de analisar oportunidades, rodar pendência, fazer o A3 de proposta para melhoria, né? Está nessa condição, se a gente fizer isso, a gente sai para essa condição, atinge esse objetivo, aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, reduz o consumo, os impactos em custos são esses, enfim. É aí que a típica abordagem do Kaizen se manifesta. Então, é importante também o envolvimento, a coordenação para otimizações sistêmicas, não só de produção, de manufatura, de montagem. Porque a gente quer, quando a gente fala de custos, e os custos que vão impactar na lucratividade deste item e vai contribuir para a lucratividade do negócio, são os custos totais. Não é só o custo de fabricação de montagem ou de fabricação. É o custo de embalagem, é o custo de guarda e manutenção desse estoque enquanto não entregue, é a manipulação dele, é a transferência dele até o cliente, a logística até o cliente. Então, são os custos totais. Eu estou fazendo referência ao downstream, e também olhar para o upstream também. Os custos de logística de inbound, tudo, então é custo total. Não é só custo, não é custo de produção só. Então, chama uma abordagem sistêmica. Então, de novo, é essencial a manutenção, não tem escapatória. É essencial a manutenção da prontidão e envolvimento das diversas funções do negócio. Porque as oportunidades, né, e os gaps podem se manifestar em várias condições de alçada, de engenharia de produto, de logística, de gestão de armazém, de produto acabado, enfim. Então, é por isso da necessidade de manter para e passo as diversas funções do negócio. E nessa fase, né, de melhoria dos custos, o que é que se precisa fazer? Foco nas 7 perdas. Olhar para 7, Kaizen focando nas 7 perdas. 7 perdas com o foco de promover melhoria, neutralizar, reduzir essas perdas que mais e melhor impactem no custo-alvo, no custo objetivo. Então, é fazer o Kaizen com a noção clara de que eu preciso promover impacto na perda propriamente dita, por exemplo, né? A perda por estoque, perda por inventário, perda por estoque.
de forma que esta melhoria, esta redução do volume de estoque, aumento do giro, impacte em algum benefício em termos de custo total. Que a perda por espera, puxa vida, perda por espera, reduzir a perda por espera do processo. Que isso impacte em maior eficiência e isso impacte em custo de transformação. É nesse sentido a chamada, gente. Então, a rigor, vocês estão acostumados, já viram com certeza, né, essa representação genérica, né, para o Kaizen mais padronização e o Kaizen sem padronização. Né, o Kaizen sem padronização é aquela perfil de dente de serrote, né? Vai, vem, você não consegue equilibrar, não consegue garantir nada na evolução ao longo do tempo. E aí o Kaizen associado à padronização, óbvio, né? Eu estabilizo, padronizo, enxergo oportunidades, planejo novo avanço, novo salto, o Kaizen. Subo a rampa, promovendo essa mudança, essa melhoria. Estabilizo, padronizo, né? PDCA. Analiso oportunidades, identifico oportunidades, planejo uma nova mudança, um novo Kaizen, avanço e assim recorrentemente. Então, a rigor, é isso mesmo, mas a rigor, se eu olhar mais focadamente, eu vou ver que é PDCA, giro PDCA, para identificar as oportunidades, isso é planejo, né, um novo salto, promovo um novo salto, o Kaizen, estabilizo, uma vez atingido esse novo patamar, faço o SDCA, que é uma variante do PDCA, né? Ao invés de planejar, eu foco em o que eu estabilizei agora, no novo patamar, essa nova condição, eu padronizo para garantir que o que foi estabilizado e atingido e estabilizado, ele seja perene, base para novo avanço. Então, a rigor é isso. PDCA, Kaizen, estabilizo, SDCA, padronizo, de novo, PDCA, Kaizen. Esse é o ciclo que eu preciso perseguir e aplicar nesta fase, sobretudo. E aí, se eu olhar para essa fase, né, de melhoria aqui, né, do produto, é isso que vai se dar, gente. Olha só, essa, né, a transição entre essas barras aqui, essas barras que estão representando o custo, né, o custo objetivo, o custo-alvo 2, custo-alvo 3, que é menor, custo-alvo N4, enfim, que é menor ainda, é resultado da aplicação desta abordagem. PDCA, Kaizen, estabilizou, padronizou, de novo, PDCA, que é o que eu estou tentando representar aqui. Ó. Então, isso me permite este novo salto, no sentido de redução de custo. De novo, mais um salto, pum! É isso que a gente está querendo representar aqui, gente, nessa fase. E aí, para fechar, eu quero só mais 2 minutos de atenção de vocês. O que vocês estão vendo aqui está fazendo... Eu gosto de ir pontuando, enfim, perguntando se eu estou no caminho certo. Me ajudem, eu vou parar um pouquinho aqui, porque tem mais 2, 3 minutos à frente. E aí, antes de seguir, eu queria de Nathalie San, Pauline San, Christian San, algum input. Está fazendo sentido? Será que está alinhado... né, com a percepção da turma que está nos assistindo, vocês aí, os meus interlocutores diretos, e a turma que está nos assistindo? Faz sentido, sim. Até o pessoal comentou bastante no chat do YouTube as suas contribuições, e aí foi interagindo bastante. Pô, que bom, fico feliz. Eu lamento muitíssimo não estar vendo isso e podendo estar dando, né, os pitacos em contraponto, né, em resposta. Mas vamos ver se a gente consegue rapidamente conversar logo na sequência. O que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem identificar o que é isso aí? Para vocês, aqueles engenheiros de produção que já viram nessa técnica do VSM, Value Stream Mapping, Value Stream Map, né? Mapa do fluxo de valor, mapeamento de fluxo de valor, isso é o mapa do fluxo de valor. Isso é o mapa do fluxo de valor. Esse aí é feito à mão, rapidamente. São folhas de flip chart coladas lado a lado, deve ter umas 8 folhas de flip chart aí, enfileiradas. Esses amarelinhos são post-its, aquele post-it grande, que a gente costuma usar, né? O post-it grande. E aqueles menorzinhos, que estão os triângulozinhos, onde eu estou representando estoques, são aqueles post-its menorzinhos, o pequenininho. Então, está construído aí. Há uma curiosidade. Então, nesse mapa do fluxo de valor, a minha ideia não é falar de mapeamento de fluxo de valor aqui, mas mostrar algo que é interessante, que se manifesta, gente.
quando a gente não consegue fazer esse link, né, daquilo que é operacional com o que é a linguagem do negócio, a linguagem financeira do negócio. Vou mostrar para você, é isso que eu quero ilustrar. Então, esse mapa do fluxo de valor eu fiz há algum tempo atrás, eu faço isso regularmente, isso é do meu métier, né? E eu faço isso muito frequentemente, num primeiro momento, quando eu tenho que tirar um primeiro retrato para apresentar para um potencial cliente que tem oportunidades que eu posso ajudar. Então, esse mapa eu fiz. E se vocês me perguntarem, já me perguntaram, quantos você fez? Esse eu fiz rapidamente, em poucas horas. Quem tem menos experiência, menos prática, vai demorar muito mais do que isso, claro. Mas eu faço em poucas horas, por conta da familiaridade. Quantos eu já fiz? Uns 700. Talvez um pouco mais agora. Uns 700, 750, nesses 20 anos. Que é onde eu tenho lidado. Eu tenho, como eu disse a vocês, 35 anos de experiência. Como consultor, perto de 20, pouquinho antes, eu já lidava com essa técnica, né, do mapa do fluxo. Falou, então já construí muito. Então, esse é um dos 700, é um real. Esse é de um líder de mercado, gente. Isso é de uma empresa de confecção. Confecção moda praia. Líder no mercado brasileiro. Olhem só a condição. O lead time total, de ponta a ponta, desde que a matéria-prima chega, o tecido chega em rolos, até o momento em que esse tecido em rolos, ele é transformado em camiseta, short, peça, de vestuário, e sai do armazém de produto acabado em direção ao cliente, 26 dias, mais de 26 dias. Para manufaturar, ou seja, pega o tecido, bota na mesa de infesto para cortar, até o momento em que eu embalei e joguei para dentro do armazém, 5 dias. Se a gente olhar com rigor para isso aqui, ó, quanto tempo demora para fabricar essa camisa? Menos de 2 horas. Se eu tivesse, né, a condição de enfileirá-la lado a lado, ou se eu soubesse fazer tudo e pudesse, deixa que eu corto tudo, deixa que eu costuro, deixa que eu arremato, deixa que eu corto ponta de linha, deixa que eu dobro, embalo. 2 horas, 1,6 horas. Pode. Então, isso leva a gente àquela reflexão que está logo abaixo ali, o índice de valor agregado, que é quanto tempo eu agrego valor, menos de 2 horas, quanto tempo eu demoro para manufaturar? 5 dias, dá 2%. Então, isso é líder no mercado, hein, gente? Vocês não estão me perguntando porque a gente não consegue interagir, mas eu imagino que vocês estejam me perguntando. Pô, Ignato, mas isso é líder, tem certeza? Gente, eu já fiz mais de 700. Só o meu portfólio de clientes é só empresa líder. Grupo Gerdau, Airbus, Adidas, Nike, Villares Metals, Steel, fábrica de motosserras, baterias Moura, Mali, só grandes corporações, líderes no mercado. 95% desses 700 e cacetada que eu já fiz, 95%, o IVA dá menos de 5%. 95%. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou fazendo nenhuma crítica, não entendam assim, por favor. E eu sempre coloco isso para os meus parceiros, meus clientes. Eu estou apontando, como eu tenho feito nesses 5 meses com a pandemia, o lado cheio do copo, cara, tem muita coisa. O que eu estou dizendo? Tem, nesse caso aqui, 2% que agrega valor, 98% não agrega, está nas fronteiras dos processos que agrega. Aqui agrega valor, 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 aqui agrega valor. Onde é que estão os 98? Está nas fronteiras, está em espera, está em perda por estoque, está nas perdas, nas fronteiras entre as etapas que agregam valor. Então, é isso que eu estou apontando. Tem um monte de oportunidades, se a gente consegue identificar, e por isso que é importante o mapa do fluxo de valor, porque eu consigo quantificar quanto é que eu tenho, e eu consigo dizer exatamente, apontar exatamente na linha de tempo isso aparece. Como eu disse, o alvo aqui não é falar de mapa do fluxo de valor. Aliás, essa é uma disciplina que eu dou também aí na URGS, né, na especialização em engenharia de produção. Vou lecionar também na PUC, se tudo correr bem. E mais outras 7 instituições de ensino, Maranhão, Pernambuco, Minas, Espírito Santo e aqui em São Paulo. Estou falando de Campinas com vocês hoje. Então, não é alvo, mas o mapa do fluxo é poderosíssimo nesse sentido. Ele nos permite identificar, né, quantificar e dizer onde é que está. E aí eu consigo ordenar quem eu vou atacar primeiro e qual é a sequência. No sentido de reduzir essas perdas,
melhorar o índice de agregação de valor, mas mais do que isso, eu quero atender melhor. Atender melhor eu quero, puxa vida, quanto tempo eu digo para o meu cliente que eu vou demorar para atendê-lo? Eu digo que eu atendo em 48 horas? Então, eu estou com um sério problema na mão, porque o máximo que eu consigo fazer é produzir em 5 dias. E eu estou dizendo que vou entregar em 2, eu vou estar com problema de atendimento de pedido e a maior parte dos meus pedidos. Então, entenderam? E mais, como tem muito recurso consumido nos 98% do tempo que não agrega, eu estou com impacto em custo, estou com impacto em preço. Então, tem uma série de oportunidades. Então, via de regra, gente, quando a gente olha e constrói um mapa, e é isso que eu queria fechar com vocês, olha só que interessante o que aparece aqui. A gente fala assim, ó, constrói um mapa e apresenta, e isso serve depois para... Eu estou tentando achar aqui, tá aqui o íconezinho. A gente fala assim, lead time de manufatura longo e altamente variável, 5 dias, mas pode variar de 3 dias e meio a 12 dias. Puxa vida. Altos níveis de estoque em processo. Puxa vida. Tem estoque aqui, estoque ali, estoque acolá. Vários dias de produção em estoque, né, dentro do sistema. Altos níveis de perda por defeito e retrabalho. Altos índices de perda por movimentação dos operadores. Movimentação de recurso de movimentação de materiais. Perda por transporte de materiais. Eu tenho risco de atraso na entrega dos pedidos. Eu tenho precária gestão de materiais, de fluxo, precária gestão de fluxo. Não tenho definição clara e inequívoca de posição dos estoques, onde eu devo mantê-los, qual o nível mínimo e máximo, de indicação clara de momento de repor. Eu tenho baixo nível de eficiência de mão de obra. Esse é um caso real, isso é real mesmo, isso foi apontado para esse cliente. Alto nível de estoque de produto acabado, né? Isso foi apontado de fato. Mas a gente não pode ficar aqui. Porque senão, o que acontece se fica aqui? Poxa, a vida tem muita oportunidade. Mas se fica aqui, gente, a gente vai baixar a cabeça e vai para o operacional, focar em melhorar a eficiência da mão de obra, reduzir o inventário, reduzir o lead time. Mas, puxa vida, eu não posso perder de vista aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. Onde é que eu efetivamente e deliberadamente eu decidi atuar aqui e acolá por conta de eu promover impacto, né, em fator competitivo, em lucratividade, e aí pavimentando a via para crescer e sobreviver. Então, quando eu falo, eu só transferi para cá, né, aqueles balõezinhos, eu transferi para cá. Quando eu falo em baixa eficiência de mão de obra, eu tenho que relacionar diretamente com o impacto em custo. E eu tenho que trazer o financeiro para me ajudar. Traduz isso para mim. Esse ganho de eficiência de mão de obra que eu estou enxergando o potencial aqui, quanto é que isso vai dar em redução de custo? Entenderam? E aí vamos olhar custo de fabricação, só para facilitar o que eu vou dizer agora para vocês. Ó, aqui embaixo está aqui, ó. Custo de fabricação é, basicamente, custo de mão de obra aplicada, mais, aqui está MO, desculpa, aqui é material. Custo de material, mais custo de mão de obra aplicada, mais despesas gerais de fabricação ou custo indireto de fabricação, né? Que está aqui, ó, DGF ou CIF é os custos gerais de fabricação ou custos indiretos, né? Energia, serviços, depreciação, manutenção, que são tipicamente rateados. Então, é isso. Custo de fabricação são esses 3 componentes. Material, mão de obra e despesas gerais. Então, eu não posso ficar só naqueles balõezinhos. Tem mais que vamos focar em aumentar a eficiência da mão de obra de 63% para 75%. Fantástico! Eu, como engenheiro de produção, eu, como agente de mudança, eu, como imbuído do Kaizen, eu preciso traduzir isso para impacto em custo. Eu sei que, se é mão de obra, gente, está aqui, ó. Custo de fabricação tem um componente muito importante, que é custo de mão de obra. Então, tem efeito no custo diário de fabricação, tem impacto no custo de fabricação. Alto nível de perda por defeito e retrabalho tem custo direto de fabricação, porque é material. Se eu falo em alto índice de devolução, tem custo direto de fabricação. Se eu falo alto índice de perda por movimentação, é um custo indireto, porque é recurso de empilhadeira, ponte rolante, guarda, né, a guarda do material. Se eu falo em estoque alto nível de estoque em processo, tem custo de capital de giro,
Porque eu liberando, reduzindo o volume de capital de giro empatado no estoque, eu libero o capital de giro. Eu não preciso pedir tanto assim emprestado para o banco. Não tem um custo financeiro menor. Ou eu posso optar por aplicar onde, de fato, o negócio está pedindo. Disponibilização de investimento. Se eu falo em alto nível de estoque de produto acabado, tem o custo do capital de giro desse estoque de produto acabado que está lá, que eu libero para o negócio, e tem o custo, e também tem despesas gerais de fabricação, porque tem armazém para estocar, tem pessoal para tomar conta desse estoque, tem equipamento para movimentar esses estoques, enfim. Então, e tem vários outros, claro, manufatura longa e variável, frequente atrasos, mas vocês me entenderam, gente, que muito do que a gente aponta como oportunidade operacional tem que avançar além disso. Tem que falar a linguagem financeira. Porque aí sim te permite falar, traduzir essa linguagem operacional em custo. E aí eu consigo dirigir os esforços para o tal do custo objetivo e lutar por ele. Simples assim. Desculpe, ainda faltou, né? O Litar Manufatura Longa é o custo de capital de giro. Mas, enfim, é isso que eu queria pontuar com vocês, né? Não dá para ficar nas questões de operações, que elas são meio, gente. Eu preciso impactar aqui, porque é isso que me pavimenta a via. Isso aqui tem impacto em fator competitivo, porque isso pode me permitir preço competitivo e vai me permitir a margem de lucro que eu preciso para pavimentar a via para crescimento e longevidade. Então, eu abordei esse tema também, recorrentemente tenho abordado, e 4 anos atrás eu abordei num congresso dos colegas de vocês, engenheiros e engenheiros de produção, lá do Nordeste, em 2016, eu acho que foi, não sei se foi em Recife ou foi João Pessoa, acho que foi Recife. Eu também fiz essa abordagem, falei de target costing para eles, e eu disse isso. Olha, não adianta nada a gente ter a nosso serviço, ao nosso alcance, as mais acuradas estimativas, ou ter ao nosso alcance os melhores recursos para planejamento e os sistemas de gestão de custo, software e tudo mais, se a gente não é capaz de enxergar as perdas no mundo real, mapear e combater diligentemente elas, Kaizen, hoje, amanhã e sempre. De nada adianta. Então, eu preciso ter o pão, queijo, né? Então, é isso. Gestão de custo. Na verdade, o ONU disse para a gente algo mais contundente. Ele disse assim, para mim, custo só existe para ser reduzido, não é nem para calcular, é para reduzir. E só a fábrica pode cortar os custos, não é só a operação do queijo. Né? Então, é um negócio punk, né? Então, não é, cara, investir muito com firulas, né, de sistemas que não sei o que, aponta isso, e relatório, importante para tomar de decisão, claro, mas o alvo, o foco é a ação em cima de redução de custo. E eu digo, e disse recentemente, a gente tem que ter sempre em mente que, não esqueçamos, a gente está falando disso, target costing, porque preço é um dos fatores competitivos. Hoje, amanhã e sempre. E custo é uma das medidas de desempenho do nosso negócio. Então, é fundamental a gente pôr nessa perspectiva, né? Esforços operacionais, dos Kaizens, a atuação da turma, né? Que faz um esforço para o pessoal de Continuous Improvement, Delivery Continuo, Kaizen, engenheiros de produção, tem que ter essa noção clara, né? Isso precisa estar conectado, senão a gente acaba gerando um esforço grande, dirigindo energia para onde eu promovo pouco impacto ou, às vezes, nenhum. Eu creio que, assim, eu paro por aqui. Aliás, eu avancei muito além do que deveria. E aí eu agradeço. Se os amigos me permitiram avançar até tal ponto e continuam ainda comigo, não me abandonaram. Daqueles 130, quantos nós temos ainda? Será que nós temos uns 3 ou 4? Temos, sim. Nós que agradecemos, Guinato, pela tua contribuição e tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina. Agradecemos também todo o pessoal que interagiu no chat. A gente teve muitas perguntas. A gente não vai conseguir responder todas, infelizmente. Algumas já foram respondidas ao longo da apresentação, eu acredito. E então vou passar aqui para as que a gente selecionou. Perfeito, por favor. Tomara que eu consiga, se não responder, fazer alguma consideração que faça sentido. Perfeito. A primeira pergunta é da Aline Soares Pereira.
e ela quer saber como planejar os custos operacionais a partir dos cenários como o da pandemia. Como essa situação fez as organizações se adaptarem? Interessante essa questão. Bom, assim, Aline-san, nós estamos vivendo uma condição de exceção, é claro. Então, eu costumo dizer assim, a condição de exceção quer dizer assim, ó, a gente planeja muita coisa, claro, né? Planeja para crescer, planeja para sobreviver, longevidade, tudo isso, né? E aí planeja como é que vai usar os recursos à disposição. Para uma condição que eu tenho algum horizonte, e um horizonte que me ofereça alguma previsibilidade, eu consiga faça sentido, né? Eu tenho alguma grau de certeza, ou um nível de incerteza tolerável, é assim que a gente costuma dizer. Um nível de incerteza tolerável que me permita planejar dentro de determinados limites. Essa é a condição normal da vida da gente, né? Nós estamos vivendo uma condição de exceção. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode, de fato, se as condições de contorno se alteraram violentamente, por exemplo, né? A condição de exceção pode ter imposto para muitas organizações. Eu vou usar os exemplos numéricos que eu usei aqui. Aquele item, aquele produto que eu estimei vender 5 mil e que tinha que custar, que eu ia vender por 100, e se eu vender 5 mil por mês, eu vou gerar 20 reais, né, de lucro em cada um deles, eu estou vendendo 500. E agora, José? Então, não há o que fazer nesse aspecto. Então, a condição de exceção te impõe isso, assim. Você não pode julgar que o plano vai valer. Porque, lembrem bem, eu coloquei há pouco, assim, o plano é calcado em algumas estimativas que se faz, dentro de riscos e incertezas consideradas toleráveis. Numa condição de exceção como essa, em que eu estimava 5 mil, e hoje a realidade está me mostrando que eu nem 500 estou vendendo, é condição de exceção. Então, o que é isso? Nesta condição, você, obviamente, tem que manter um hold muito dos planos e adotar planos de contingência, planos de guerra, sem jamais abrir mão de princípios. Isso é o que é a chave. Deixa eu usar um exemplo de casa. Então, assim, Aline-san, não há como você fazer a gestão no sentido de, puxa vida, vou ajustar o meu custo objetivo aqui, porque agora eu estou vendendo muito menos. Fugiu completo, é exceção absoluta. Mas eu não posso. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou vender as 500, ou vou negociar com os meus clientes, potenciais clientes, condições que me atenuem esse tremendo impacto, mas eu vou ter que fazer uma série de outros esforços de sobrevivência, sem abrir mão de princípios. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, me permita, eu vou tirar minha câmera aqui, porque eu vou ilustrar, não falando em custeio, mas eu vou falar do que eu estou fazendo, né? Então, a Linway é uma empresa de consultoria que, claro, eu nem sei se a imagem está aparecendo. Eu estou chamando vocês aqui para o meu... Isso aqui dá para... Óbvio, vocês não vão ler, né? Mas está aparecendo, sim. Dá para enxergar que é um quadro grande aqui? Dá para enxergar. Isso aqui, ó, vou aproximar. É o meu Miro Cupboard. É o meu quadro de gestão à vista da Linway. Então, aqui tem o A3 da Linway. Aqui é o plano do negócio Linway. Para um ano de 2020, que eu ia bater todos os recordes de resultado. Ia crescer violentamente. Está aqui o meu plano de presença digital e marketing. Está aqui o plano, o A3 do Gnato, de desenvolvimento do Gnato. Eu ia para Harvard fazer uma especialização executiva. Bom, on hold, uma série de ações dessas. Eu reuni meu time e em 5 meses a gente manteve muito disso on hold. Por quê? A gente está dirigindo força sem... a importância dos princípios, gente. Então, nós somos um time pequeno, nós somos 12 pessoas. Estão todos os 12 comigo. Eu estou fazendo todo o esforço, toda a energia, todo o recurso que o bom resultado do ano passado me permitiu
reuni, que tinha outro destino, eu falei que ia para Harvard, tinha outro destino. Eu estou usando para viabilizar nós trabalharmos internamente, porque há 5 meses que a gente não consegue entrar na casa de nenhum cliente. Então, a gente deu forma a isso que está aqui. Ó. Vocês estão vendo? Dá para enxergar Task Force, Action Plan. Dá para enxergar, Nathalie San? Dá para enxergar? Sim. Ó, então, isso aqui, ó. Isto aqui é meu plano de sobrevivência. Estamos entendendo? Entenderam o que eu quero dizer? Assim, eu fugi um pouco da questão do target cost, mas é muito importante a gente abordar essa questão de a condição de exceção, porque, assim, você, claro que não pode ser ingênuo e irresponsável achar que o plano vai te ajudar. Não vai, porque, lembrem o que eu falei, assim, tudo isso foi construído com um horizonte, um certo grau de risco e certeza, né? Ou incerteza. Hoje, quem é que enxerga o que vai acontecer? Entendeu? Então, mas eu não posso abrir mão dos meus princípios. Então, recurso dirigido por time. Não vou abrir mão de nenhum no meu grupo. Meu time, pessoas, é o meu asset mais importante. Todos comigo. E se tiver que ir muito além do que eu já fiz, né, para manter o meu negócio, para passar por essa situação, vai ser feito. Eles sabem disso. Por isso que estão comigo. E numa condição super desfavorável, porque o nível de remuneração que eles tinham não é o mesmo. Eu estou fazendo um esforço, né, para manter o time comigo, mantendo as mínimas condições, mas não é o mesmo. Vocês me entendem? Mas, assim, a pegada da turma é a mais intensa que vocês possam imaginar. Então, isso é princípio. Isso que não pode jamais abrir mão. Eu não posso, numa condição de exceção, cara, vale tudo agora. Não, esse negócio do Lean era condição normal. Uma condição dessa, que Lean que é nada. Demite todo mundo. Não paga, dá calote. Entendeu? Assim, as bases do negócio já era. Não, que é isso? É aí que você testa, né, as tuas convicções, os verdadeiros paradigmas sustentadores, né, e alavancadores do negócio. Desculpa eu ter evoluído e enlouquecido aqui, além da conta. A Aline Sander disse: chega, não era só falar sobre o que eu faço com os custos. Aline Sander, obrigado pela pergunta, é super inteligente, e eu te agradeço aí pela oportunidade, né, de ilustrar de uma outra maneira. Tomara que faça sentido. Muito legal, muito legal. A gente tem a próxima pergunta, então é do André Rocha. André Rocha. Que ele quer saber como uma nova empresa, uma startup, pode iniciar uma organização dos custos com um pensamento Lean. Que interessante. Puxa vida, que interessante. Eu sinceramente, eu ainda, claro, eu vou comentar de impressões que eu tenho. Porque certezas aí eu não tenho, porque eu preciso, eu estou atrás de uma oportunidade para vivenciar, né, a dinâmica da startup, né? Então, mas eu tenho alguma noção. E eu sei que velocidade palavra de ordem, velocidade. Altos níveis de incerteza e uma tremenda flexibilidade e agilidade para ajustar, porque você vai testando e ajustando, abandonando e mudando de rumo. Então, assim, é uma condição especialíssima. Então, tudo isso que a gente reconhece no sistema Lean, né, no Lean System, né, o Kaizen, a rigor na gestão, isso está associado a tempo, né? Longo prazo. Isso não se aplica num ambiente startup em que tudo isso é muito rápido e efêmero até. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não sei exatamente te dizer como é que eu teria que adaptar os processos de gestão dos custos a esta velocidade maluca. Mas o que eu acredito piamente é que, com mais razão ainda, eu deveria associar a qualquer produto ou serviço numa startup o processo de gestão de custo
cabo a rabo, de ponta a ponta, desde a concepção do produto até, né, a maturidade dele, descontinuação dele. E isso a gente não tem. Então, assim, é o que eu posso comentar. Não é nem roadmap, não é nem solução, nem nada disso. É um comentário. Eu creio que há uma potencialidade enorme aí da gente aumentar grau de sucesso das startups e longevidade delas, associando ao processo, né, de crescimento dela, de geração dos produtos, serviços e portfólio, ampliação de portfólio, a um rigoroso processo de gestão dos custos ao longo da vida. Isso não tem. Isso é o que eu acho que o mindset, né, do target costing pode nos oferecer. Então, Rocha-san, é o que eu comentaria a respeito, mas legal a tua colocação. E eu, inclusive, não é à toa, eu estou me inteirando, estou lendo muita coisa a respeito, né, desse ambiente startup, porque tem muita coisa que eu creio que dá para transplantar, para ajustar com os ajustes, aplicar. E a gente vai potencializar esses novos negócios, não tenho dúvida. Muito obrigado, Rocha-san. Muito obrigada. E agora a gente tem a pergunta do Leugi, Eduardo Kanamori. Kanamori. Desculpe. Na década de 90, as fábricas foram para a China. Hoje, as fábricas estão sendo incentivadas ao retornar ao Japão. O mesmo acontece com os Estados Unidos. Provavelmente o Brasil também torne o mesmo caminho. Isso é bom? Uau! Kanamori-san! Sugoi, né? Deixa eu ilustrar o seguinte. Cara, esse negócio é bacana demais, mas eu tenho que ser breve, né? Senão eu comprometo a janta de vocês aí. Aliás, tem gente que nem jantou aí, coitados. Kanamori-san, eu vou tentar ser breve. É um desafio. Vou tentar ser breve. Você tem toda a razão. Aconteceu isso. Fui brindado com uma oportunidade ímpar, única na minha vida. E única, talvez, assim, para poucos. Eu fui brindado, anos atrás, com a oportunidade de sentar à mesa e almoçar, conversar almoçando, porque era o espaço que ele tinha, com Fujimoto Sensei. Takahiro Fujimoto. Quem conhece o Lean System sabe que na academia, a maior autoridade no mundo é Fujimoto Sensei. Takahiro Fujimoto, professor titular da Universidade de Tóquio. Eu fui, anos atrás, recebido por ele lá, eu já conheci ele veio para o Brasil, recebi ele aqui, já tive contato com ele em outras oportunidades, e ele sabia quem era, disse, eu te recebo, tem uma janelinha em outubro, papapá. Aí, enfim, fui lá. Ele me disse o seguinte, inclusive me presenteou com 2 livros dele, e aí algumas teorias, são hipóteses e teorias que ele tem. Ele disse o seguinte, nós passamos na década de 90 a Dark Age no Japão. Dark Age para o TPS, para o Sistema Atualizado de Produção, para o Lean System. Por quê? Porque a competitividade global, ela foi... as organizações foram surpreendidas pelo avanço dos tigres asiáticos. Na época se chamava muito assim, hoje não se usa mais, né? Os tigres asiáticos, mas sobretudo China e Coreia. China com muita força. E a China entrou em todos os mercados com um fator competitivo muito forte, qualificador, mas teve mais do que qualificou, ganhou pedido, que é preço. Preço absurdamente competitivo. Inalcançável. Então, o que eu quero dizer com inalcançável? Por mais que se fizesse esforço de Kaizen, a gente não ia conseguir chegar no patamar de preço dos produtos produzidos lá na China. Então, Dark Age por isso, porque, puxa vida, a competitividade das empresas japonesas instaladas no Japão não vai ser atingida, alcançada, a partir da aplicação, né, do Lean, do Kaizen. O que eles fizeram? Eles se associaram, joint ventures, com empresas chinesas e levaram para lá os negócios deles. Foi uma evasão de empresa para a China, assim, no Japão e para os Estados Unidos, no mundo inteiro, né? E nós aí no Sul, a indústria calçadista evaporou daí, né? Evaporou, porque foi tudo para a China. Então, China e outros países, né? Enfim, Vietnã, vários outros países, né? Indonésia, enfim. Mas aconteceu isso no Japão com força,
E aí, a Dark Age, porque, puxa vida, será que é o fim, né, da competitividade com base, né, no rigor da gestão? Foi isso que aconteceu. O Fujimoto Sensei tem uma teoria, que é assim, ó, ele diz o seguinte, a gente tem que fazer algumas escolhas, parar de chorar e fazer algumas escolhas. As escolhas que o Japão tem que fazer, assim como as outras nações super desenvolvidas, as escolhas por produtos e serviços que ele chama de complexos ou não modulares. São integrais, os produtos integrais. Que é assim, ó, depende de alta complexidade de coordenação de rede de suprimentos, alta tecnologia, né, de desenvolvimento, alta tecnologia embutida, mas não necessariamente dependente de manufatura avançada. Então, assim, os produtos e não necessariamente larga escala. Isso ele chamou dos produtos integrais. Essas as grandes nações, as grandes economias deviam focar. O Japão devia fazer a sua escolha de produtos integrais aqui. Esse nós somos bons, esse nós somos imbatíveis. E deixa para os mercados de larguíssima escala, onde preço ganha, né, e a escala é atingível, e depende apenas de é o que ele chama de modular. Manufatura azeitadíssima, alta performance, manufatura, deixa os chineses fazerem. E nós vamos conservar aqui os produtos integrais. Entendeu? Assim, e foi isso que aconteceu. O que acontece é que, interessantemente, vocês sabem, todo ano eu vou para o Japão. Eu vivi 4 anos lá, há 26 anos atrás eu fui para lá, vivi 4 anos, eu voltei para o Brasil em 98, todo ano eu volto para lá, porque eu vou estudar, vou aprender, vou visitar, e eu levo comigo, eu sou o cicerone das missões técnicas ao Japão, eu levo comigo um conjunto de executivos, de especialistas que querem aprender também lá, e eu, obviamente, estou sempre em contato com os executivos, os donos de negócio, enfim, e eles me disseram o seguinte, olha, a gente tem nosso negócio, tem negócio na China, a gente tem negócio na China também, mas a gente está apanhando violentamente lá também. E a gente está estudando e trazer de volta. Por quê? Porque a gente quer mínima performance, com base em aplicar métodos de gestão, e não tem jeito. Porque, olha só que interessante, porque na essência dos métodos de gestão que a gente tem como referência, o essência não está as pessoas. É você promover 5S, Heijunka, Kanban, trabalho padronizado, tudo isso, essa miríade toda, são elementos a serviço das pessoas, para elas performarem, desempenharem melhor, fazerem melhor o que já sabem fazer. Mas quando você para fazer isso, para instruir, né, e chegar nesse patamar, você precisa ter as pessoas preparadas para tal, para serem instruídas, a absorverem e usar. Precisam ter essa disposição e precisam estar no negócio. Com alta rotatividade, você não tem, você paga baixo salário, você está à mercê da alta rotatividade. E aí, como é que você vai implementar um modelo calcado em Hitozukuri, as pessoas no centro da equação? Não consegue. Então, esse é um grande problema das organizações que foram para lá. Então, paulatinamente, estão migrando, estão retornando. Porque chegou num patamar assim de, conseguimos entrar nos mercados com preço competitivo, mas não consegue fazer o Kaizen para reduzir os preços. E o que está acontecendo? As outras nações estão chegando. Entenderam? Então, essa vantagem inicial de anos atrás, de 10 anos atrás, ela está sendo reduzida. Mas os salários multiplicaram-se por 10 no operador típico chinês nos últimos 10 anos. 10! Então, as vantagens todas que se tinha 10 anos atrás não se tem mais. Ainda existe, mas está enxugando. Entendendo? Por isso que isso está justificando o retorno de muita empresa, né, para o seu campo de origem. Desculpe me alonguei, Kanamori-san, mas a tua colocação é muito legal. E isso está acontecendo no Japão, eu vi isso, eu discuti com o pessoal que tem negócio lá, que está tomando a decisão com os donos, com o nível C, né, o CEO, CFO, COO, que estão tomando essas decisões. Então, está acontecendo com o Japão, já há algum tempo, e está acontecendo ao redor do mundo, aqui e acolá. No Brasil, isso vai acontecer também. Agora, a gente tem que estar preparado para trazer de volta e aí promover a competitividade com um modelo de gestão de negócio competitivo, né? É isso. Obrigado pela tua
questão, Ana Maurícia. Muito obrigado. Bom, em nome do NUGEP, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Gnato por estar aqui com a gente. E eu queria ler alguns comentários muito legais que surgiram agora. Que legal, vou ficar feliz de ouvir, Nathalie San. Que o pessoal falando que conteúdo maravilhoso, é emocionante estar com ele. Obrigado, agradecendo ao NUGEP. Essa palestra deveria ser incluída na aula magna em todos os cursos de engenharia de produção. Muito legal, assim. Essa palestra ficará marcada na história do CIGEPRO. Fantástico. O pessoal está muito, muito feliz, assim, muito gratificante ter a sua presença aqui com a gente. Eu digo, para encerrar, né, a minha fala, enfim, por mim, vocês estão lascados. Pela minha vontade, eu fico aqui, varo à noite com vocês. Eu estou brincando, gente, não se assustem. Assim, se para vocês, né, valeu de alguma maneira, para mim é incomensurável, né, o valor que isso tem, porque assim, esse é o meu grande propósito de vida. Eu sou consultor, mas eu sou mais do que isso. Eu quero ser mais do que isso. Eu quero ser um agente de transformação que inspira outros agentes de transformação. Então, eu tenho uma paixão especial pela academia, pela atuação com quem está nesse ambiente, estudante, aluno, pesquisador, professor. Quem está nesse ambiente assim, tem o meu respeito e total admiração. Então, eu adoro estar nesse ambiente. Vocês estão me proporcionando uma oportunidade que me traz muita satisfação. Então, quem agradece e quem fica, de fato, assim, regozijado sou eu. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E isso vai ficar no YouTube, eu vou recomendar. Eu recomendei pelas meus canais, né, que o pessoal acompanhe depois, enfim. Vai ficar no YouTube. Sim. A live vai ficar salva no Instagram aqui do NUGEP, inclusive se o pessoal que está assistindo não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve e deixa o seu like aqui no vídeo para poder retornar e indicar para os amigos depois. Posso dar um último recado de 30 segundos? Claro. Dizer o seguinte, por favor, anotem aí só uma questão, que é o site da Leanway. E eu vou dizer por quê. É www. Tudo junto, né? leanway.com.br. Deem uma olhada lá, porque vocês vão ver o que a gente está fazendo. Nós somos consultoria, mas nesse é o momento que a gente não está fazendo consultoria, a gente está exercendo outras coisas. Por exemplo, multiplicação de conhecimento, compartilhamento. Eu já fiz essa 29ª live ou webinar que eu faço. Então, assim, todas elas estão gravadas lá numa das páginas, página download. Todos esses temas estão lá registrados. Você vai ter a condição de acessar a gravação no YouTube, no nosso canal do YouTube. Associado a isso, nessa página, está lá paper associado ao tema, vídeo associado ao tema, tudo aquilo que eu julgo relevante, eu coloco lá, e aí vocês têm acesso total e restrito lá. Mais ainda, semana que vem, gente, não percam. Amanhã tem live, amanhã eu vou falar das minhas experiências, eu sempre falo, às quintas-feiras, às 18 horas, eu falo no nosso canal, via Zoom. Amanhã eu vou falar sobre as minhas experiências no Japão, o que eu trouxe para dentro da nossa mentalidade e na nossa prática. Mas na semana que vem, terça, quarta e quinta, tem Leanway Forum 2020. É um fórum de 3 noites, tem mini cursos às tardes, gratuitos, sobre temas super... Os meus consultores vão estar lá, os caras são bala, vocês vão enlouquecer com os caras, se vocês fizerem os cursos com os mini cursos. E à noite, nós vamos ter 3 horas, né? Terça, quarta e quinta, nós vamos ter... Vai ter o pessoal da Hirayama do Japão, os meus parceiros do Japão, falando live, ao vivo de Tóquio. Nós vamos estar aqui às 8 da noite, eles vão estar lá às 8 da manhã. Vão lá e atender 8 da manhã, tirar os caras da cama. Nós vamos ter um colega, uma operação nos Estados Unidos, que vai estar falando para a gente live, tudo live. Vai estar falando para a gente do que eles estão fazendo, indústria 4.0 a serviço da gestão da qualidade. Vai ter presidente de empresas brasileiras, líderes no mercado, que são clientes nossos, outros não são clientes, consultorias, outros expoentes em consultoria que são parceiros nossos. Cara, olha, não dá para perder. Informem-se lá que já está... inscrição caindo a cada minuto. Vai ser
já é um sucesso, não percam. Eu fortemente recomendo, não é nem porque é Linway, mas não percam, é muito conteúdo, é muito legal. Muito legal aí, pessoal, fiquem ligados, uma baita oportunidade aí de estar adquirindo conhecimento. Até sábado a gente vai estar aqui no CIGEPRO, então semana que vem o pessoal já vai estar aí livre e vai poder aproveitar essa oportunidade. O pessoal já colocou aqui no chat o site da Linway. Essa é uma generosidade que, poxa vida, eu fico então é só merecer. Muito obrigado. Só clicarem aqui no chat. Fantástico, muito gentil. Muito obrigado mesmo. Que legal. Bom, então, acho que encerrando, né? Amanhã é o nosso 4º dia do evento e nós teremos como assuntos Digital Mindset, muito além da tecnologia, com Salvador Gulo Neto, e Explorando Futuros com Felipe Menezes. Que legal. Gostaria de lembrar também, pessoal, que ainda não segue no Instagram, a gente tem o Instagram do Nugep, e tá rolando um sorteio de um curso de Green Belt da FM2S lá, então corram para participar. E é isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Mais uma vez, em nome do Nugep, agradeço vocês, agradeço ao Gnato. E é isso, até amanhã. E desejo sucesso aí. Sucesso para todos vocês, hein? Muito obrigado. Bom descanso, bom e merecido. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.